E aí, gente, a gente voltando agora com a segunda aula de geografia, né? Está falando de tempo e clima. E a gente corre lá pro livro, para a página 89, para continuar a nossa aula, tá bom? Um pedacinho em amarelo lá embaixo tem dizendo assim: amplitude térmica. Vamos ler o que é isso? É a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada ao longo de certo período do tempo, hoje, agora, em uma região. Pode ser medida durante o dia ou durante o ano. A amplitude térmica é quando você vai assistir o jornal e a moça do tempo diz assim: a temperatura máxima da sua região será 20 graus. A mínima será 15. 20 a 15 eu tenho 5 graus de diferença. Isso é amplitude térmica. Normalmente no Brasil a gente não tem grandes amplitudes térmicas. A gente não tem muita diferença assim, durante o dia, né? Aqui no Nordeste, no Sudeste, não. A gente vai ter lá no sertão nordestino. Isso vai ter. O sertão vai fazer calor o dia todo. E quando chega de noite, é frio. Então no sertão a gente tem grandes amplitudes térmicas. Bom, em regiões mais altas a gente também tem grandes amplitudes térmicas. Bom, vamos supor, vamos dar um exemplo, que durante o dia fez 30 graus e durante a noite fez 15. Aí dá pra sentir o frio, né? A diferença de temperatura durante um dia ou durante um ano, mas a gente vai falar mais durante um dia, a gente chama de amplitude térmica, tá bom? Que é a amplitude térmica, a diferença da temperatura durante um dia. Quando a moça do tempo, o homem do tempo, né? Ele fala as mínimas e as máximas de temperatura no dia de hoje, tá bom? E você quiser saber a temperatura hoje ou agora, nesse exato momento, você vai olhar no seu próprio celular. A maioria dos novos celulares, assim, celulares mais comuns, você tem um aplicativo lá que vai dizer o clima, o tempo, né? A temperatura, vai dizer a temperatura. Quanto tá? Tá 25, tá 24, tá 23. E vai dizer a mínima, vai dizer a máxima também. Você vai conseguir ver a amplitude térmica hoje. Como é que vai ser, tá bom? Mas lembra que é previsão do tempo, né? Talvez não dê o correto. Talvez saia um pouquinho do que estava previsto. Ainda na página 89, a gente volta àquele assunto que eu falei na outra aula sobre inclinação da Terra. Lembra que eu falei, né? Que os polos são mais frios e o Equador é mais quente? Pois bem, meus senhores e senhoras, a gente tem uma divisão aí na Terra, chamada aí de zonas térmicas da Terra. A gente na Terra, não tenho nada redondo aqui para mostrar pra você. Improvisar aqui. Eu tenho a Terra, a tampa da minha garrafinha é a Terra. No meio, eu tenho a linha do Equador, tá bom? A gente chama isso de zona tropical. Depois eu tenho outras duas linhas, tá? Câncer, o trópico de Câncer, bem aqui é mais acima, e o trópico de Capricórnio, aqui mais abaixo, tá bom? Tem essas duas linhas. Trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Aí, entre o Equador e os trópicos, eu tenho uma coisa chamada zonas temperadas. Mais ou menos no meio, na parte de cima e na parte de baixo, eu tenho uma coisa chamada zonas temperadas. Você já sabe que a zona tropical é quente e úmida. As zonas temperadas, elas não são nem tão quentes, nem tão frias. É uma coisa equilibrada. É mais ou menos, tá? A gente chama isso de zona temperada. Não são regiões nem tão quentes, nem regiões tão frias. Aí eu tenho os polos da Terra. Eu tenho Polo Norte, Polo Sul. E aí é mais frio. São as regiões mais frias do globo. Porque a Terra está inclinada, o Sol está aqui. E ó, o Sol está aqui, a Terra está aqui inclinada, ó. A radiação, ó, vai chegar mais no meio. Tá bom? Por isso que eu tenho as zonas térmicas da Terra. No livro de vocês tem uma imagem lá do Rio de Janeiro. Dizendo aí, o Brasil está na sua maior área na zona tropical. O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Página 90. Vamos lá. As precipitações.
O que é isso, precipitação? Pensem. Precipitação é o mesmo que chuva. Se eu falar o nome precipitar, é o mesmo que chover. Tá bom? E aí, como é que acontece esse fenômeno? Vamos lá. Depende de alguns fatores. Deixa eu ler aqui para vocês. Precipitações. A evaporação das águas dos mares, dos oceanos, assim como dos rios e dos lagos, fornece à atmosfera uma certa umidade, isto é, uma determinada quantidade de vapor d'água em suspensão. As plantas e os animais também contribuem para isso, já que drenam a água do solo através da evapotranspiração. Então, vamos lá. A água que está no rio, agora, a água que está no oceano, a água que está nos lagos, a água que está em qualquer lugar, ela vai evaporar, tá? A água evapora. É comum isso. Acontece, é natural. E aí, graças ao quê? Graças ao sol, graças ao calor. Essa água está lá em estado líquido e vai passar para o estado gasoso. E essas partículas d'água, já que a gente não consegue enxergar, ficam aqui, ó, na atmosfera. Nos trazem umidade. Elas estão aqui. Estão aqui circulando na casa de vocês por aí. Vocês não vão ver, né? Vão pegar. Mas a água tá aqui, ó. Em outro estado, circulando aí, ó, pela janela, pela rua. Ela tá na atmosfera. São partículas de água. Isso traz pra gente a umidade, tá? O que permite que o nosso ar não seja seco, seco, seco. Quando a gente tá aqui, eu vou botar ali na janela, na minha casa, eu vou botar a cara na janela, vem aquele arzinho fresco. Tem aquele frescor? Não sei, você não fica aliviado? Isso é umidade. É porque tem água ali no meio daquele ar, tem água, tá bom? Isso aqui garante um certo respiro pra gente. Tem regiões que tem mais, tem regiões que tem menos umidade, viu? Como a gente mora pertinho da praia, a gente tem mais. Isso é ótimo, né? O vento chega, vem calminho pra gente, né? Mas tem dias, né, que ele vem, meu Deus, a gente chama esse o quê? Esse mormaço todo, né? Ele vem seco. Aí ele vem sem umidade, tá? Então, ó, a água ela vai evaporando, evaporando, ela vai em suspensão, ela vai subindo, subindo. E quando chega lá em cima na atmosfera, mesmo em outras camadas, né? Elas formam as nuvens, tá? As nuvens são aglomerados de água que estavam em estado gasoso e elas vão se aglomerar, vão se juntar, tá bom? A nuvem ela é coberta não de algodão, ela é coberta de água. Ali tudo é água que está pronto para precipitar, para cair. O que que faz essa água cair? Ó, lembra desse exemplo? Lembra disso aqui? Lembra? Gravidade, viu? Ó, tá vendo como é importante pra gente? A nuvem ela foi absorvendo toda a água, 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 toda a água. Foi... Pesou, pesou, pesou. Ela tá muito pesada, ela não aguenta mais. A força da gravidade chama ela e chove. Tá bom? E a água desce, só que aí ela muda o estado. Lembra que ela foi gasosa, ela volta líquido. Ela vai gasosa, ela volta. Isso é ciclo da água ou ciclo hidrológico. Escolham. Dá no mesmo. Vai gasoso, volta líquido. Vai gasoso, volta líquido. Evapora, precipita, evapora, precipita, evapora. Isso não acaba nunca e não pode acabar, porque se acabar, acaba a gente também. Tá bom? Então, desde o começo lá da formação do nosso planeta, isso vem acontecendo. É isso que permite a vida. Se não fosse essa água, mas a gente também não tinha atmosfera não, viu? Porque é ela que libera oxigênio. Então a gente tem uma ajudinha também das plantas aí nesse processo de evapotranspiração. Elas liberam também aí pra gente. Então é um bônus aí pra gente o que as plantas fazem. Então a gente já sabe que a água vai e volta. A mesma água, desde que a Terra surgiu. É a mesma água, nada mudou. O que mudou é se alguém poluiu. Então esse ciclo da água, ele é eterno, ele é intenso, tá bom?
Tem coisas que a gente faz, que o homem faz, que o indivíduo faz, que pode prejudicar esse ciclo, mas é outro assunto aí pra gente. Ó, então, olha que eu usei a palavra precipitação. Então, o nome que a gente vai chamar a chuva agora é precipitação. Tá bom? Choveu, precipitou. E aí, eu tenho também uma palavrinha nova para vocês aprenderem. Pluvial. 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 O que é que isso significa? Chuva também. Então, às vezes você vê assim em algum lugar o índice pluviométrico. Preste atenção que possa ser que caia em alguma atividade, alguma prova. Índice pluviométrico. Eu estou falando da quantidade de chuva que teve naquela região. Tá bom? Então, decora essa palavra nova. Anota em algum lugar. Pluvial. Pluvial. Bom, toda vez que eu falar é pluvial, pluviométrico, já sabe que eu estou falando de chuva. No livro de vocês, na página 90, tem uma imagem de um aparelho, tá, que mede a pluviosidade. Ou seja, mede a chuva, a quantidade de chuvas. Aí tá lá no jornal, chovendo, tá chovendo muito na cidade, né? Aí passou assim a Defesa Civil dizendo: olha, o índice pluviométrico de Aracaju nesse mês foi altíssimo, foi 100 ml d'água. Aí você pensa, como é que o povo sabe que choveu tanto assim, né? Minha gente, é como alguém pegasse uma garrafa, colocasse assim na rua, no lugar, né, destelhado, e esperasse chover. É mais ou menos isso. E, choveu tanto, choveu 100, 200, 1 litro, não sei. Então a gente tem, claro que o que vai medir é esse aparelho, tá no livro de vocês, não é bem uma garrafa, tá? Ele que vai medir aí o índice de chuva. Entenderam? Vamos embora, vamos continuar. Existem tipos de nuvens, existem tipos de chuva. As nuvens podem ser convectivas, frontais ou orográficas. Ih, quanto nome estranho. Convectiva é quando esse processo de evaporação ele parece que é uma espiral. Vai acontecendo assim. Tá bom? Aí tem lá o nome, chuvas de convecção, né? Elas ocorrem a partir do aumento da temperatura das massas de ar, que ao se elevarem se resfriam, originando chuvas torrenciais e abundantes. Eu preciso das massas de ar. O que é massa de ar? Vento. Tá? Vamos pensar os ventos. Os ventos estão lá e aí o processo de evaporação vai parecendo uma espiral acontecendo. A gente não tá vendo isso, tá bom? E aí, isso tem a massa de ar quente misturada com a massa de ar frio e subiu. Vai gerar uma chuva torrencial. O que é isso? Uma chuva muito forte. O pé d'água que a gente fala, tá bom? Quando é que surge esse tipo de chuva? A partir das chuvas de convecção ou convectiva, tá bom? Frontal. Frontal é quando elas se enfrentam. Quando elas vão pro fight, quando elas lutam, uma massa quente e uma massa fria. Massa quente é aquela que não tem umidade. Lembra que eu falei da umidade? Tá. Massa fria é aquela que tem umidade. Resulta do choque entre massas de ar de diferentes temperaturas, uma quente e outra fria. A massa de ar frio tende a baixar enquanto a quente sobe. Esse tipo de chuva atinge grandes áreas e se prolonga por diversos períodos. Aquela chuva. Choveu ontem, choveu hoje, vai chover amanhã, vai chover depois da manhã. É uma chuva frontal. É porque tem duas massas de ar que se enfrentaram e brigaram, vamos assim dizer. Aí para você tá dizendo assim, a massa de ar frio sobe, baixa, perdão, e a quente sobe. Como é que eu vou aprender isso? Acontece dessa forma sempre. Gente, onde é que se coloca um ar-condicionado? Comprei um ar-condicionado, vou instalar. Eu vou colocar no teto ou vou colocar no chão? Pensem. Normalmente onde estão os ar-condicionados? No teto, né? Então os ar-condicionados são sempre instalados na parte de cima. Por quê? Olha aí a explicação, aprendendo geografia e entendendo o dia a dia, né? O ar quente, ele está em cima. Sempre ele está em cima. E o ar frio está embaixo. Em qualquer situação. É uma regra. Isso sempre vai acontecer. Aqui na minha casa está acontecendo agora. Na sua também.
o ar quente em cima, o ar frio embaixo. Eles ficam circulando, sabe? Circulando, circulando. Lembra que a gente não tem como ver isso? Aí quando tá lá em cima, o ar quente, o ar-condicionado puxa esse ar quente e devolve ar frio. Puxa o ar quente e devolve frio. Puxa o ar quente e devolve frio. Se ele tivesse embaixo, ele não ia conseguir fazer isso não, tá? Por isso que ele tem que estar em cima, para puxar o ar quente e devolver o frio. O ar quente e devolver o frio. Ele não é frio, o arzinho do ar-condicionado é gostosinho, friozinho. Pois bem, é essa a função dele. E aí, se vocês observarem o ar-condicionado, vez ou outra, se ele tá com defeito, ele pinga. Não pinga? Não tem uma mangueira, eu nunca vi uma mangueira do lado do ar-condicionado. Então é para filtrar água. Ó, o vapor da água no ar-condicionado ele vira líquido. Então a gente tem certeza que tem água circulando aqui por causa disso. Tá bom? Se liga aí. Então, e também tem chuvas chamadas orográficas, que aí eu posso falar de chuvas de relevo para ficar mais fácil para mim e para você. Tá? Chuva de relevo é quando a gente tem uma corrente de ar, o vento, ele vem, ele bate em uma estrutura de relevo muito alta, um planalto, por exemplo, e aí acontece a chuva. São produzidas pelo encontro dos ventos quentes e úmidos com áreas mais elevadas. Tá bom? É quando o vento bate em algum lugar e aí a gente tem uma chuvinha aí. Tá dando pra entender, né? Se não der, dá uma paradinha, respira, pausa o vídeo, vai ler e depois volta. Vamos lá, tem mais. Tem muita coisa aqui. Chuvas ácidas. Então vamos comigo aqui. Tá no quadrinho amarelo para vocês, na página 91. O que é isso, chuva ácida? É ácido, derrete as coisas? Não. A chuva lá acontece sem nenhuma interferência humana. O homem não manda na chuva, tá bom? Ela vai acontecer sempre. Só que se o ar estiver poluído, na hora que ele for evaporar, ele leva a sujeira junto. Se é muito poluído, tá bom? Então, a nuvem não filtra isso. Na hora que chover, vai a sujeira de volta, desce a sujeira. Que ela subiu, na hora de chover, a sujeira vai junto, a poluição. E a gente chama de chuva ácida. Por que é ácido? Porque ele é prejudicial à nossa saúde, sim, a chuva ácida. Mas a gente não vai sentir na pele derretendo, não. A gente pode, se a gente ficar exposto a uma chuva ácida ou várias, a gente pode ter alguma doença assim de pele, sim, tá? A gente pode ter alguma doença de pele. Mas quem sente mais isso são as plantas. Elas acabam, sim, né, queimando com a chuva ácida. Não pegam fogo, mas já viram uma plantinha queimada, como é amarronzada do sol? Acontece a mesma coisa com chuva ácida. E os monumentos, tipo as estátuas que ficam aí nas praças e tudo mais, elas também sentem com a chuva ácida. Elas acabam corroendo, tá bom? Processo natural é a chuva. A chuva ácida é quando teve uma intervenção humana aí que poluiu aquela região. Outro fenômeno importante para a gente entender a pressão. Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a Terra. É como se tivesse na nossa cabeça uma coisa empurrando a gente para baixo. É porque a gente não sente, tá bom? Porque o nosso corpo também tem ar por dentro. A gente não sente a pressão atmosférica. Porque a gente está aqui em Aracaju, é planície, é tranquilo. Mas quando a gente começa a subir, vocês já foram assim, estavam de carro, né? E aí esse carro que vocês estavam começou no meio da estrada, começou a subir uma ladeira, e seu ouvido ficou um zumbidozinho, tá? Se alguém já andou de avião, também é possível sentir isso. Então você tá subindo muito, seu ouvido vai ficar se a pressão atmosférica agindo sobre o seu corpo. Bom, você não vai morrer não, calma, você não vai ter nenhum problema de ouvido não. Agora sim, tem lugares que tem altitude muito alta, né? Isso não é o caso do Brasil. E aí a pessoa, quando chega logo, ela não tá acostumada, ela sente.
ela fica ofegante por causa da pressão atmosférica, ela fica com esse zumbido no ouvido. Não vai morrer por isso. Mas ela precisa de um tempinho para se adaptar. Normalmente quando tem jogo assim, Copa do Mundo, essas coisas, e não é no, claro que não é no país de origem, né? Os jogadores viajam. Quando vão para um país que tem alta altitude, eles têm que chegar um pouquinho antes, treinar antes de todo mundo, para dar uma treinada, para ver ali como é que as pessoas vão se comportar. Se vai ter alguma reação, se vai ter um cansaço. Os atletas, de modo geral, né? Quando eles vão para lugares de muita altitude, eles precisam chegar antes, reconhecer e tudo mais, para ver como é que o corpo deles vai reagir. Tá bom? No nosso planeta nós temos regiões com altas pressões e com baixas pressões. Página 92, eu tô por lá, viu? E aí eu tenho as massas mais quentes e as massas mais frias, com umidade e sem umidade. Tá bom? Vamos ver aqui o vento, ainda na página 92. O vento é o vento, gente. O vento é o vento, o vento que a gente está sentindo agora é vento. Não tem segredo nenhum nisso, viu? É porque a gente chama também de massas de ar, a depender de onde ele circula. Mas o vento é isso aí que a gente sente. Não tem segredo nenhum para saber de vento. Aí depende, o vento pode vir de vários lugares. Tá? Ele pode vir de vários lugares. Ele pode vir do oceano, ele pode vir do continente, ele pode vir do sul, do norte, do leste, do oeste. Ele tem várias posições para o vento vir. Por isso que às vezes você tá ali, alguém diz assim, ah, chuva de vento, fulano. Tá? E aí a chuva toma uma posição, né? Mas depende de onde tá vendo o vento também, viu? Não sei se na casa de vocês acontece, mas a minha acontece, que eu moro em apartamento. Tá aqui, tá chovendo, tá chovendo. Não, tudo bem, eu posso deixar a janela aberta e tá chovendo lá fora. Aqui não caiu uma gota aqui dentro. Mas tem chuva que molha a casa todinha. É a chuva de vento. Depende da direção do vento. Depende da direção daquele vento. Da onde veio aquele vento? Veio do norte, veio do sul, veio do leste, do oeste, tá? Também aí depende das questões aí de pressão, de alta e baixa pressão, tá bom? Aqui no Nordeste nós temos uns ventos chamados de alísio. E esses ventos, eles são muito fortes, tá? O que nos ajuda a produzir energia eólica. Como é que eu vou medir o vento? Tá? Como é que eu vou ter uma ideia do vento? A partir, né, a velocidade do anemômetro, a direção do biruta do catavento. Na página 93 eu tenho um biruta. Por que eu quero saber a direção do vento? Já que eu estou dizendo a vocês que eles vêm de qualquer lugar, né? Estou no aeroporto, eu preciso da biruta por quê? Porque se eu tiver um avião e ele tiver contra o vento, ele pode sofrer com isso, inclusive um acidente grave. Então, eu preciso da biruta. A biruta na página 93 lá em cima, para me dizer, ela dá a orientação de que ponto cardeal, lembra deles? Tá vindo ali o vento, tá bom? Principalmente aí para os aviões não sofrerem nenhum tipo de acidente. É essencial nos aeroportos. Os aeroportos. Tudo certo aí, gente? Tá bom, tá tranquilo. Vamos ler esse quadrinho aqui amarelo, tem assim, os furacões tropicais. E a gente viu agora que no Brasil teve um ciclone extratropical, que é um primo do furacão, né, chamado Bomba. Vamos lá. Os furacões tropicais. Os ciclones tropicais, eles preocupam bastante os seres humanos pelos danos que eles causam à Terra e por serem um perigo nas navegações. Os ciclones tropicais também são chamados de furacão no Caribe e tufão no Índico. Ou seja, no Brasil ele é chamado de ciclone. É a mesma coisa, ciclone e furacão. Depende de que lugar você está falando. No Brasil a gente chama ciclone, tá? Eles não tem nenhuma diferença muito grande entre um e outro, não. Ele se forma entre 5 a 25 graus de latitude. Formam-se em grandes tensões oceânicas quando a temperatura é superior a 27 graus. São formados por massa de ar que giram numa trajetória espiral. Mar-vento, ali é vento, gente. Só que muito intenso, é claro. Ó, e eles, além de andarem assim, né? Eles andam assim, em espiral. Ascendente em torno de um olho do furacão, onde encontra-se mais calmo. Se o centro possui uma baixa pressão muito profunda, são geralmente acompanhados por trombas d'água, a umidade do ar ali dentro, tempestade e grandes descargas elétricas.
deslocam-se de leste para oeste, podem ocasionar catástrofes. Desde 50 existem meios cada vez mais precisos para predizer a chegada de ciclone tropical e evitar catástrofe. Então, os satélites lá em cima, naquela última camada da atmosfera, eles conseguem identificar também as andanças dos ciclones ou dos vulcões, dos furacões, tá bom? Então é um vento ali, só que ele está em posição espiral, ele está muito intenso, porque teve um encontro de massas, ele ficou naquela posição e aconteceu isso. Gente, a gente volta na próxima aula com mais assunto para vocês. Tchau!